dia para quem está do lado de cá. Feliz Dia das Mães para quem está começando o dia. Feliz Dia das Mães para quem está no Brasil e já é de tarde. E para quem está como a Camila em Paris, na França, que é a nossa convidada de hoje. Olá, Camila! E Feliz Dia aí, das Mães! feliz Dia das Mães para todas as cuidadoras da vida, né? Isso mesmo, já está no finalzinho do dia aí para vocês, né? Aqui a Aqui gente já está são 8 horas da aqui a gente noite. tá começando o dia 11 horas da manhã em Los Angeles. Ainda tem um E domingão ainda pela frente aí. tem todo o trabalho da mãe aqui pela frente ainda no dia de hoje. Aqui nós já estamos encerrando, pronta para ir dormir com a criança. Com a criança, é verdade, né? Bom, e a nossa conexão hoje é para falar justamente como é que está a vida também de mãe na França, a Cidade de Luz, está com as luzes, vocês estão com as luzes acesas? Como é que está a vida na Ó, França? tem que ficar com a luz acesa, porque senão a gente desanima, não é verdade? Mas amanhã, falando de mães aqui, hoje não é Dia das Mães aqui na França, né? Não é um Uhum. dia. Mas amanhã todas as mães já estão muito, que eu falo, ansiosas, um pouco angustiadas, porque aqui amanhã começa uma nova fase aqui na França, né? Amanhã eles chamam de desconfinar, né? Sair do confinamento, a primeira fase pós-quarentena, né? Então, dos pontos né, que vai marcar aí essa retomada é a volta às aulas, né? Só que vai ser gradual. Então, amanhã as escolas vão reabrir. 80% das escolas aqui na França vão reabrir. Só que vai ser só para uma parte das crianças, né? São até crianças primeiro de maternal, eles vão receber primeiro maternal e primário, e depois que eles vão reabrir para as outras idades. Sendo Eu, que, sendo que a turma, né, do maternal, por exemplo, de 25 alunos, às vezes 30 alunos, só vai poder receber 10, que são chamados de alunos prioritários, né? Então, essa semana aí, quem vai retornar às escolas vão ser os alunos prioritários, eu né? vi Ou, que é, o que aconteceu na França é um pouco ao contrário, até daqui, né? Por exemplo, aqui em Los Angeles, que estão abrindo bem devagarzinho, a escola não tem previsão nenhuma, mas o que eu vi ali, né, a postura da França, do governo da França, é colocar as crianças de volta na escola primeiro, para os pais, então, poderem voltar a trabalhar. É mais ou menos isso? isso. É o que o governo alega aqui, que né, os pais, tem pais que não podem ficar em home office, em teletrabalho, eles não têm condições, então, que precisa voltar, que essa parte desses trabalhadores precisa voltar para trabalhar. Mas isso dividiu muito aqui a França, porque países nossos vizinhos não vão retornar, vão só retornar em setembro, né? No começo do próximo ano letivo. Igual Então, aqui, igual aqui. e o governo da França, ele foi contra a recomendação do Conselho Científico, né? Que falou que não era momento de voltar, né? Que ainda é cedo para colocar as crianças na escola, mas do outro lado tem essa parte da economia e dos pais que não têm condições de trabalhar de casa ou não É, tem com quem deixar os filhos, né? que tudo é tudo tão difícil, tão novo para todo mundo que ninguém sabe para onde ir, né? Imagina também a angústia dos pais, né, que não têm essa opção de manter em casa e vão precisar levar para a escola, né? Eu tenho um grupo de mães aqui da sala do meu filho que elas estão assim super angustiadas. Umas falam: eu não vou poder deixá-lo em casa, não tenho com quem deixá-lo, né? Vou ter que levar para a escola. Então elas estão angustiadas, falam assim, vai contra a minha vontade e eu vou, parece que eu não vou trabalhar sossegada, E você né? vai levar o Gustavo para a escola ou não? Eu não vou levar. Nós decidimos que nesse primeiro momento a gente não vai levar. Nós somos autônomos, né? Então a gente pode organizar o tempo, né? Vamos manter, a escola vai manter ele recebendo toda
a parte pedagógica, né, das semanas. Então, vai continuar fazendo exercício de casa, vai continuar sendo alfabetizado, ele está num processo de alfabetização agora, então vai continuar sendo alfabetizado de casa. Mas eu sei que é importante ir para a escola, né, para socializar. Mas nesse momento, eu acho que é muito difícil, o que tem dividido muito aqui na França, é que é muito difícil, eles não acreditam que as crianças vão cumprir as regras. Elas são muito pequenas para Isso. entender, Todo né? mundo se pega, todo mundo se Justamente como é abraça. que você vai no banheiro, ou como você vai, né, na hora da recreação, das crianças brincando juntas no pátio. Então, é o que o Isso. próprio conselho científico daqui falou assim, como é que as crianças elas vão entender isso, né? Elas vão entender, elas sabem do problema, porque a escola já explicou e tudo mais, os pais já explicaram, nós aqui em casa já explicamos o que é, sem esconder, falando mesmo Uhum. abertamente, Eu sei, mas é mas eu entendo. impossível em termos de limpeza também da escola. Imagina, a escola aqui a maioria das escolas aqui, né, da França ou aqui de Paris, elas têm 3 andares, né? 3 andares, não tem né, não tem a oferta, por exemplo, se a gente for comparar com o Brasil, a oferta de mão de obra na limpeza, por exemplo, é bem diferente, né? É Então, mesmo. essa parte da escola, realmente ela está dividindo muito os pais aqui, né? Bom, a gente já entrou direto no assunto, não cheguei nem de apresentar direito, né? Então, para quem não É, conhece, a Camila querida, minha amiga querida, que trabalhou muito tempo no SBT em São Paulo, né? A gente fazia conexão daqui para lá. Ela era minha editora lá em São Paulo, agora mudou. Quanto tempo você está em Paris já? aqui em Paris, como moradora residente, 3 anos, Ah, o tempo né? voa. Mas 3 venho anos. para mas venho para cá, já conheço a França, já passei outras temporadas aqui como estudante, desde 98, então tenho 22 anos de França, de Nossa. conhecer, de conviver aqui com a cultura francesa, 22 anos. E 3 anos como residente, com filho, cachorro, todo mundo, marido. Todo mundo. O cachorro já fala francês fluente, aquela É, coisa toda, né? E você é, faz reportagens para o SBT também na França, você tira muita foto maravilhosa. Você tira foto, o Andrei, seu marido também tira fotos maravilhosas. Vocês registram a França para muita gente e foram, como todo mundo foi atingido, né? Mas o trabalho depois de vocês foi diretamente atingido também, né, Camila? sim, assim como muita gente, o nosso também foi diretamente atingido, porque grande parte do nosso público aqui é o turismo, né? Então, vem do turismo, tanto do turismo estrangeiro, como principalmente do turismo brasileiro, apesar da gente fazer muito trabalho interno aqui. A gente tem também o nosso público francês, o nosso público de brasileiros que moram aqui na França, né? Uhum, É um público que mora aqui, então a gente tem, mas com o fechamento de com o fechamento dos aeroportos, né? Teve aeroporto que fechou aqui, o Orly fechou, né? Com o fechamento das fronteiras e com o turismo diretamente atingido, fomos até proibidos de trabalhar como fotógrafos mesmo de turismo, né? Fazer trabalho na rua durante esses 55 dias, que amanhã completa 55 dias, foi proibido. Você podia sair para trabalhar com, com uma autorização. Você vai fazer o quê, né? Assim como ir para o mercado, ou ir para a farmácia, ou ir para uma consulta médica, precisava de preencher um atestado, né? Uma declaração uhum. de motivo, se a polícia te parar, por que que você tava indo para onde, né? Fazer o quê? Então, assim, como jornalista, eu pude circular aqui Claro. tranquilamente com a carteira profissional e com esse atestado preenchido, né? Porque aonde eu vou, onde é que eu vou gravar, quanto tempo eu vou ficar na rua, né? Uhum. Então, e com todas as medidas de precaução também, né? Luva, máscara, é, né? Distância das pessoas. Então, foi diretamente, o turismo foi diretamente atingido, assim como bares, restaurantes, microempresários, né? Todo mundo, uma grande parte do setor aqui vai Imagino. sofrer ainda as consequências, elas vão vir
ao longo desse ano ainda. Por anos, eu acredito, né? E como que foi Sim. para ti, né? Porque a gente está acostumado a registrar essa loucura do dia a dia. Eu lembro do primeiro dia que eu saí, que eu vi tudo vazio, assim, Hollywood vazia, as avenidas aqui, né? As freeways que são sempre lotadas, paradas aqui em Los Angeles. Quando eu vi aquilo vazio, gente, me deu uma angústia tão grande, parecia ser aquele filme, né, onde que todo mundo acabou, sei lá, quis Não é, aparecer. não é, Cleide? Horrível. A gente que trabalhou, fez cinema há muito tempo, né? Você fez as matérias daí, eu editava lá de São Paulo, a gente fazia só no filme. Então, assim, você vê uma cidade como Los Angeles, ou no dia que eu saí para fazer minha primeira reportagem aqui, né, que foi logo no primeiro dia do começo do confinamento, que eu saí, que eu vi aquelas ruas desertas, assim, foi um misto, foi um misto de sensações, assim, de tristeza, com insegurança, com tudo. Então, você chegar onde uma multidão se reunia todo dia, né? Quando passei pelo Louvre, eu passei pela Torre, eu passei pela Notre Dame ali, mesmo com a restauração da Notre Dame, o bairro ali ao redor é muito cheio, né? Cafés e tudo mais, então tudo fechado. Então, assim, foi os parques fechados, foi uma tristeza enorme. Ó, o Andrei está escrevendo aí, mas quem está escrevendo é o Gustavo, tá bom? Porque ele está aprendendo a escrever. Ele fala outras línguas além do francês e do português, eu acho, né? O Andrei é o Isso. marido, para quem não conhece. Olha, que querido, que fofo. Gustavo, para, meu filho, de escrever aí. Aproveitar para bater a mão aqui, o wave para todo mundo que está aqui entrando. É, Muito legal ver falar a participação de bastante gente por aqui. isso, falar um oi para todo mundo que entrou, bem-vindos. Olha aqui o Valdo aqui também falando que acha a ideia imatura, né? Para a educação pública diante da epidemia. Pergunta, eu ainda acho essa ideia imatura. Isso, qual deve ser a primeira preocupação dos gestores de educação pública diante da pandemia? Né? Eu acho que a segurança das crianças, com certeza. Né? Porque Paulinha. se mostrou que esse vírus é misterioso demais, né? Cada Antes fala... dia aparece um novo sintoma. Minha reportagem ontem do SBT era justamente isso. As crianças, 3 crianças em Nova York, que morreram, né? morreram, uma síndrome parecida com a de Kawasaki, né? Que Isso, acaba aqui também. afetando. Terrível. Então a gente não sabe assim, os sintomas, nem as sequelas, né? Porque as pessoas tiveram, não tiveram nenhum. Muita gente, né, não teve nenhum sintoma, mas a gente não sabe a sequela que pode ter lá na frente, né? Então se expor nesse momento que é tão desconhecido, né? É bem E aqui também, difícil. viu, saiu também um hospital aqui de Paris, que até não é longe aqui da minha casa. Um hospital pediátrico também saiu uma pesquisa, eles estavam registrando um aumento de número de internações de crianças procurando, né, o PS, o pronto-socorro, com sintomas, né, com sintomas semelhantes ao da síndrome de Kawasaki. Então, assim, isso levanta um pouco mais de dúvida, um pouco mais de suspeita, né? Aí você fica naquela insegurança, porque no início se falava, as pessoas mais de risco são pessoas idosas. Não, se mostrou que esse vírus é muito misterioso, né? Então, não dá para cravar nada. E Camila, uma coisa que eu tenho até falado bastante aqui em casa, queria até a tua opinião, de como que foi o timing, não tem que falar da França, mas eu quero saber da França, de ti, o que você acha? Qual foi o timing de fechar a França? Você acha que foi tarde? Como é que foi? Foi na hora certa? Vi que morreram 26 mil pessoas, né? Quantos 20... habitantes tem a França? A população da França qual que é? Ai, Tudo bem, não tem problema. cravado aqui não tenho, mas a França inteira é do tamanho de Minas Gerais, gente. Entendeu? A Ó, França 66 milhões, 77 milhões, França. A França, se você for contar de cabo a rabo, assim, tem 1.000 quilômetros, eu acho, né? É um pouco, é do tamanho de Minas, praticamente. Imagina, tamanho de um estado do Brasil, um país, É né? verdade. Eu acho que aqui a sensação que eu tive aqui, e falando por experiência própria, porque eu também estava na rua trabalhando, estava atendendo, né, as pessoas, estava atendendo meus clientes, os turistas, estavam... A sensação que eu tive aqui é que poderia ter antecipado um pouquinho mais. Que poderia ter antecipado. Eu acho que
que o modo francês de viver, né, que assim, um pouco mais relaxado com essas coisas, né, que às vezes não conta como muito a gente lá no Brasil, porque, não sei, esse negócio de saúde, né, tipo, olha, tava tendo lá na China, já tava rolando buchiche, eu lembro que na época da Semana da Alta Costura, que foi em janeiro, já tava um buchicho bem grande, se eles iam manter a Semana da Moda, que foi no final de fevereiro e comecinho de março, né? Então, ainda continuou, as 2 semanas ocorreram com buchichos, né? E eu também faço um curso aqui numa universidade e estava ocorrendo normalmente 4 dias antes do Macron falar. Então, estava tendo conferência, estava tendo tudo, em sala fechada e tudo. E eu lembro, numa tarde lá, que estava tendo uma conferência de especialistas, que começou a ter um buchicho. Aí, de repente, todo mundo, olha o e-mail, olha o e-mail. A gente olhou o e-mail interno, o que era? Era o reitor da universidade falando que um professor já estava com Covid. Em janeiro? Não, em março, isso, no começo de março. No começo de março. E que um professor estava com Covid e que a universidade ia fechar. Né? Só que eu acho que poderia ter sido bem antes, porque olha o tanto de gente junta, né? Olha o tanto de gente. Eu acho que demorou, na minha opinião, Camila, tá? Eu acho que demorou um pouquinho, poderia ter antecipado um pouco mais, sendo que nossos vizinhos italianos, que é logo aqui, né, já estavam numa situação preocupante. Então, quando a França fechou, então a Itália já estava naquele alarme, já estava. Do norte da Itália, que é do lado da França. Já estava. Aqui, a região mais atingida, a França, foi dividida em dois. Eles dividiram aqui o mapa em dois, né? O verde e o vermelho. Então, o vermelho, Paris está dentro do vermelho, que é onde o vírus está circulando muito ainda. Então, eles dividiram essas áreas assim. A verde mais segura, entre aspas, né? E a vermelha, que é de Paris, aqui para o norte e nordeste, né? Nordeste do país. Então, é onde o vírus está circulando mais rápido. Então, vão ter medidas diferenciadas a partir de amanhã, né? Olha que interessante, né? Porque ali também, na Itália também foi o norte, nordeste, isso, né? Isso. Norte e nordeste. Ali também, no Brasil, né? A gente vê como que está o norte e o nordeste, que está numa situação bem pior do que o sul também. E aqui nos Estados Unidos também, né? Porque Nova York, por exemplo, lá nordeste, e aqui, por exemplo, a Califórnia está numa situação assim, não vou dizer que está boa, porque morreram 2.000 pessoas, mas se comparar assim, né, 2.000 pessoas diante de uma população de 40 milhões, e Nova York, quase 30 milhões, já estão chegando, 26, hoje eu não vi o número ali, uma população que é metade, são 20 milhões em Nova York, então assim, é muito na frente, né? Aqui fechou antes, aqui tava um timing bom, assim, foi o primeiro estado a fechar. E o que eu sinto do Brasil, que eu falei que a gente está falando bastante sobre isso, eu sinto que o Brasil fechou numa hora certa, lá atrás em março. Foi na mesma época daqui. Mas aí o pessoal relaxou, porque não está acontecendo nada, tudo bem, já cansamos de ficar em casa, e relaxou e está aquele resultado que a gente está vendo agora, né? Então eu acho que eles tiveram a oportunidade no Brasil de ter um trabalho bom, mas não conseguiram segurar ali o tanto que precisaria. Enfim. Aqui demorou um pouquinho para educar também as pessoas aí no começo né, para elas terem noção mesmo do perigo, né? Apesar de que a grande parte respeitou, né? Grande parte. Segundo as pesquisas aí da imprensa francesa, grande parte respeitou. Mas... E como foi o apelo do governo, né? Para o francês, o governo ajudou o francês a participar, a colaborar, a ficar em casa, a aceitar essa situação? Olha, eu lembro que o primeiro discurso do Macron foi numa quinta à noite. Isso quinta, 5 dias antes do confinamento começar, que foi dia 17 de março, né? Eu lembro que na quinta ele falou assim, olha, evitem... Ele fez um pronunciamento em rede nacional, evitem visitar os parentes mais velhos, evitem ficar circulando na rua desnecessariamente, evitem sair sem motivo
né, de necessidade mesmo, para ir no mercado, mas evitem ficar aí perambulando. Isso ele falou, mas eu achei ele ainda muito educado e tudo mais. E aí no final de semana, que fez sol aqui, imagina, depois de um frio longo aqui, né? Aqui na Europa as pessoas esperam muito a primavera, o sol, os dias ensolarados. Então eu lembro que no final de semana os parques ainda estavam abertos, né? E todo mundo foi pro parque, né? Todo mundo foi curtir. Aí eu lembro que e aí na segunda-feira à noite, diante, né? As margens do Sena lotadas de pessoas, né? E aí na segunda-feira ele foi mais, né? Ele foi mais claro, na verdade, foi direto. Fica em casa, porque a partir de amanhã é proibido sair, vai levar multa quem sair sem justificativa, vai ter um atestado para vocês preencherem. E aí foi nesse dia, nesse segundo pronunciamento, que ele anunciou as medidas de ajuda. Tipo assim, vamos, né, vamos sossegar um pouco, as pessoas estão preocupadas se elas vão trabalhar ou não. Então ele já anunciou algumas medidas econômicas, né, para amenizar a situação aí dos próximos dias. Mas lembrando que quando ele fez esse pronunciamento, eram apenas 15 dias de confinamento, que depois viraram mais 15, que depois viraram mais 15, e sucessivamente, completando 55 dias amanhã. E como que foram as ajudas ali para as pessoas ficarem em casa, no caso, ajudas financeiras? Aqui na França é muito separadinho por setor, né? Então, eles detalham muito os setores, os autônomos, né? Que eu me encaixo nisso. Os autônomos, mas tem um monte de regra, viu? Não é assim, todos os autônomos vão ganhar ajuda. Infelizmente, as pessoas que abriram negócio esse ano, por exemplo, né, tem um limite lá para o governo depositar o dinheiro na sua conta. Você já tem que ter aberto a empresa tanto tempo, X, o seu faturamento do ano tem que ter atingido X para ver quanto de imposto você pagou. Na verdade, o governo está devolvendo um pouco do que você pagou, certo? Então, cada setor aqui teve uma ajuda específica, né? Grandes empresas tiveram flexibilidade para pagar os impostos, podia adiar mais para frente, podia também teve adiamento também de contas de gás, de luz. O governo disponibilizou um empréstimo subsidiado pelo governo, né? Os bancos pagando juro a 0%. Então, teve uma série de medidas para cada setor, regras específicas, mas infelizmente aqui quando eu assisto a televisão, eu vejo pessoas que estavam para abrir o negócio, sabe? Ou um restaurante, ou um salão de beleza, ou numa floricultura. Eles não conseguiram a ajuda do governo, porque eles não têm o X de período que eles exigiam para poder passar esse fundo de solidariedade que eles chamam, né? É muito difícil. Uma cidade que vive muito do turismo também, né? Uma das cidades que mais recebe turistas no mundo. Mas assim, como eu disse, cada setor recebeu um pacote de ajudas, né? Por exemplo, o setor hoteleiro, esses outros todos é específico, né? A aviação também, imagina, a aviação também sofreu né? E cada setor específico. Então, o governo repartiu, mas já anunciou nesse segundo pronunciamento do presidente que eles anunciaram aí ele passou boa parte do discurso dele falando de medida econômica. Né? Você viu muita divisão entre os políticos daí, brigando nesse momento de pandemia, assim, posição e oposição, ou tá todo mundo junto? Porque eu achei interessante em Portugal que eu vi até a oposição ao presidente falar, não, esse momento não é para ter posição ou oposição, todo mundo está nessa guerra junto contra o vírus. Como é que foi na França? Teve essa briga? Aqui tem também. Não, aqui tem, mas não como no Brasil. Entendeu? Eu acho que eles, apesar de todos, né, o governo, as falhas, as falhas que os governos têm e tudo mais, eu não vi, claro, se você ligar a televisão e assistir uma sessão aqui da Assembleia, você vai ver eles discordando de um assunto ou outro, mas essa briga política que teve no Brasil, não isso não eles tem falaram... Não é momento para isso. A crise é uma crise sanitária,
os hospitais estão superlotados, nós precisamos agir para amenizar, né, o que vai ocorrer nos próximos meses, sei lá, se vai completar mais de um ano, né? Não dá para saber. Não pode perder o foco, né? Justamente até para as pessoas aceitarem de uma forma melhor, tem que estar todo mundo com o mesmo diálogo, né? Senão vira uma crise política dentro de uma crise de saúde e ninguém entende nada do que está acontecendo, né? Perde realmente o foco. E você falou que não tinha máscara também para vender aí. Abril, foi a primeira fase, foi aberta dia 11 de maio, né? E não tinha nem máscara para vender também ainda. Ó, aqui o confinamento começou 17 de março, né? 17. Um final de semana antes ainda tinha luva nas farmácias, mas já não tinha máscara, porque as máscaras todas estavam, o que o governo, o que a França tinha como estoque, estava sendo destinada para os enfermeiros, os médicos, os consultórios, os hospitais. Então, eles até aprovaram um decreto aqui que só podia ser vendido para médico, para pessoas da saúde, né, profissionais da saúde. Então, a população não achava. Então, quem achou, eu queria saber aonde, porque eu procurei, eu juro que aqui eu moro quase no centro de Paris, eu não moro distante do centro, tem muitas e muitas farmácias aqui, eu dei uma boa volta aqui em toda a região, fui para o outro lado aqui do bairro, todas as farmácias, nada tinha, durante 50 dias. Descartáveis, né? Essas descartáveis. As de pano, lógico, as pessoas começaram a fabricar, as pessoas começaram a confeccionar, mas o governo sempre batia na tecla, olha, tem que ter um mínimo de segurança, o tecido e tudo mais, como é que protege, inúmeras reportagens mostrando, né? Como é que protege, porque às vezes a pessoa coloca, mas não tem noção, não tem utilidade nenhuma, não está protegendo nada. Então, é essa semana que começaram a chegar as máscaras, as farmácias já têm, nós conseguimos comprar uma caixa aqui ontem. Os supermercados começaram a vender, mas durante 50 dias praticamente sem máscara. A máscara aqui não existe ainda. Aqui não existe ainda. E tem só as máscaras que o pessoal está vendendo, que eu estou achando até ótimo, né? Falei, pelo menos as pessoas estão conseguindo fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, né? Então, a cada esquina tem um pessoal vendendo máscara aqui, acho interessante até isso, mas na farmácia aqui não existe essas caixas descartáveis. Álcool gel é muito difícil ainda encontrar. Papel higiênico, tá? Tem algumas coisas que assim, o pessoal olha e compra, sem precisar realmente, sabe? E sabe, o americano tem muito disso, assim, né? Eu lembro que eu fui no supermercado um dia, era bem antes de fechar. Eu acho que era dia 7, por ali, de março. Nem se falava em fechar. Mas estava falando já, coronavírus, China, tal. Já não tinha papel higiênico, já não tinha álcool gel, não tinha nada mais, sabe? Então, olha a Maria falando que lá na Turquia é grátis. Olha que ótimo. Aliás, a Maria vai ser a próxima entrevistada. Ela está lá na Capadócia. Vai ser quinta-feira e conversa com ela. Olha só. Ó. Que delícia. Aqui eles dizem que vão disponibilizar. A prefeitura também vai disponibilizar uma quantidade grátis, sem custo, né? Mas até você não sabe quando é que você vai receber aí. Amanhã no metrô, por exemplo, aqui no metrô vai ser obrigatório. Metrô, ônibus, transporte público, trens, obrigatório, sob pena de multa mesmo, 135 euros para quem não usar máscara. Então, a partir de amanhã, a própria rede, né, o metrô vai fornecer. Então, a partir de amanhã, obrigatório no transporte público. E tem que ter também motorização, né? Para mostrar no transporte, para dizer para onde está indo, o que está fazendo, não tem isso? Se for em horário de pico, né? Justificando por que você está transitando no horário de pico. Aí tem que ter do seu empregador ou de onde você for trabalhar. Você tem que ter uma justificativa assim, vai ser mais controlado. E também no metrô eles colocaram já no chão as marcações. Olha, a Edis entrou ali, ó, a Edis do Bem em Paris, que é uma guia conferencista aqui em Paris. Ela
né? Ela pode colaborar muito aí falando também. Oi, Edis, bonjour. Ah, que ótimo, legal. E aí no metrô, nos trens, eles colocaram as marcações no chão para as pessoas tentarem respeitar aí esse distanciamento, né? Os trens de alta velocidade também, os trens aqui que fazem viagem pela França, né? O TGV e os outros trens vão também vender só, acho que 50% da capacidade do trem para não ter gente do seu lado, né? Então tem várias medidas do transporte aí, tem muita atenção e também tem um incentivo aí para as pessoas, principalmente as que moram aqui dentro de Paris, que podem andar, que podem caminhar, né? E que podem andar de bicicleta. Então eles estão incentivando muito essas pessoas que para não deixar de usar o transporte público, se pode andar de bicicleta ou a pé. E o que já abriu nessa primeira fase aí? Além dessas escolas que você falou, tem lojas abertas, floricultura? O comércio também vai reabrir amanhã, uma parte do comércio, né? Não restaurante, bar e café, não. Vai abrir uma parte do comércio, acho que as lojas de rua. E as floriculturas aqui do meu bairro já estavam abertas desde a semana passada, né? Com não podendo entrar na loja. Eles estavam vendendo, você pedia da rua e ele trazia, né? Então as floriculturas já estavam abertas. E o que mais que você perguntou? As lojas vão poder entrar a partir de amanhã na loja? Loja de roupa, por exemplo? Então, as lojas de rua que fizerem toda a segurança, né, proteção, né, estão fazendo muita reportagem aqui também de como vão provar as roupas, sabe? Então, é cheio de hipóteses, né? Cheio de, sim, assim, vamos ver se funciona. É uma reeducação para todo mundo, né? É uma reeducação de civilidade até, né? É verdade. E higiene também, né? E porque aqui as lojas algumas abriram. Na verdade, as lojas de roupa já podem abrir, entre aspas, pode entregar na porta. A pessoa liga ou online e entrega na porta. Só que loja de roupa é difícil tu não poder ver o que tem ali dentro, né? Claro que você olha no site, né, tudo, mas a maioria das lojas aqui, lojas grandes, elas não têm ainda tudo no site, né? Uma Macy's da vida, que é uma cadeia grande que todo mundo, muita gente conhece, né? Que é tipo umas lojas americanas, por exemplo, no Brasil, né? Que tem aquelas roupas penduradas ali nas araras que você vai passando, vai vendo, CIA, né? A Renner, Santa Catarina. É difícil ter tudo ali no site, né? Porque muita pessoa passa e vê e compra. Eu vi uma loja, a única que eu vi que estava aberta era uma loja de tênis e tinha fila na porta para pegar tênis que as pessoas compraram por telefone. Por telefone. Não sei, até porque eu até achei estranho, porque eu, em 50 dias, estava falando hoje até, eu usei um tênis. É um que fica na porta, que assim, não tô nem aí qualquer roupa que eu saio sempre com aquele mesmo tênis. Aí as pessoas tiveram essa necessidade de comprar tênis, eu achei estranho. Talvez porque usou demais, né? Eu também. Durante todos esses dias, ali na porta, um tênis. Mas usar demais durante a quarentena, né? Não consigo também pensar nisso ali, né? E vocês têm saído? Como tem sido o dia a dia de vocês? O que vocês fazem durante o dia? Não, a gente fica em casa. A gente fica em casa. Eu nesses 55 dias, amanhã, né? Eu saí apenas quando eu precisei fazer reportagem, né? Eu saí sozinha, né? Então, só isso. Me preparei toda. Cheguei em casa também, troquei a roupa, lavei a roupa, né? Toda essa parte... A gente não vai pagar para ver, né? Então tem que cuidar. E no máximo foi só aqui mesmo no bairro para ir ao mercado, à farmácia e à padaria, né? E andar com a cachorra, porque a cachorra também estava, né, no atestado tinha lá, andar com cachorro, você pode andar com cachorro. Então, a gente só saiu para isso, né? O Gustavo, meu filho de 6 anos, ficou a maior parte do tempo dentro de casa, né? Só quando fez um pouco mais de sol algum dia, mas foram raros, assim, foi muitos dias depois
ele falou assim: ah, mamãe, então eu vou dar uma descidinha, né? Então desceu, foi ali para uma rua aqui do lado do prédio, vazia, para jogar uma bolinha, porque imagina as crianças dentro, né, do apartamento. Mas eu me surpreendi porque ele se comportou muito bem durante todos esses dias dentro de casa, né? Estamos falando de confinamento mesmo, porque quem vive na Europa sabe, né? Não é o espaço que temos no Brasil, né? A não ser que você more aqui fora de Paris, os apartamentos são bem maiores, mas quem mora aqui dentro de Paris sabe que o tamanho médio, né, dos imóveis não é grande. Então, precisa se readaptar aí e tudo mais. Não, e é difícil, né? Eu fico pensando assim, eu fico tentando fazer todo dia. A gente mora em apartamento aqui também. E eu fico assim, precisa pegar sol, né? Vitamina D todo dia ali, porque aqui tem muito sol, né? Essa semana Uhum. agora passada foi muito quente. A gente tem uma sacada que é pequena, e aí eu coloquei até uma piscina pequenininha ali, até para fazer o Arthur ficar pelo menos lá 10 minutos que seja no sol. Aí eu chamo ele para cortar, para ver as plantas, para molhar as plantas, sabe? Tentar levar ele para a sacada, pegar um pouquinho de ar, né? Porque a gente também fica agoniado, né? De não poder sair, mas quer que ao Sim. mesmo tempo ele pega essa vitamina D ali, né? Um pouco Sim, de o sol é ajuda. importante, né? O sol é importante. Aqui na minha casa também, graças a Deus, tem uma sacada, né? Então, chegava o sol bate à tarde, então chegava à tarde, aí o Gustavo falava: mamãe, vamos para a sacada tomar um solzinho e brincar. Então a gente era meio que um ritual do fim da tarde para fazer alguma atividade na sacada, sendo que rolou até piquenique, né? Rolou até piquenique na Ai, que sacada. delícia. Ah, eu vi umas fotos lindas, aliás. E Acho que aí, quem entrar no perfil aí da e Camila. aquelas fotos, foi o Gustavo que falou: mamãe, vamos tirar foto para lembrar desse momento da sacada, da quarentena. Ai, da E quarentena, ele que sempre bonitinho. pergunta: o coronavírus já passou, já foi embora? Ele sabe, ele assiste o jornal, ele sabe, ele pergunta. E o que ele muito perguntou esses dias: minha mãe mora aqui, né? Minha mãe mora aqui em Paris e minha mãe não mora longe aqui, mora 3,5 km aqui da minha casa. E tem 50 dias que eu não vejo a minha mãe. Ah, Então, por uma questão, né, de mesmo de cuidado, de precaução, porque minha mãe tem 3 agravantes, então a gente preferiu não ficar tendo esse contato de traz e leva, né, de leve, traz e tudo mais. Então, a gente já marcou um encontro para essa semana, parecendo que a gente nem estava na mesma cidade durante 50 dias. Então, né, você vai encontrá-la? vou Vai, encontrá-la a partir de amanhã. vai abraçar? Ou vou ficar assim só de longe? Ai, não sei o que eu vou fazer, não sei meu instinto, mas vou com a minha luva, vou com a minha máscara, vou com todo cuidado, com uma roupa extra para trocar, né? Então, É, falando de roupa extra, é até uma coisa que assim, ontem, por exemplo, eu saí para fazer reportagem. Aí quando eu chego, eu tenho na porta de casa ali, onde eu coloco toda a minha, tiro toda a roupa na porta de casa, deixo ali, aí vou pro banho. Aí depois eu tinha que sair para ir no mercado. Aí coloquei uma de outra novo. roupa. Aí eu falei, ah, tem que fazer uma vez só, não pode sair duas vezes. E o que a Maria falou agora até ali, fez um comentário, ela disse que na Turquia todo mundo tira o sapato antes de entrar em casa. Então, vou te falar também, Maria, que eu, há muito tempo, lá na minha cidade, lá em Brusque, a gente também, desde criança, eu não sei se é uma tradição, sei lá, alemã, até para esses dias com meu marido ali, a gente nunca entrou de tênis dentro de casa. Mas É, depois, assim, até depois de mais velho e tal, Floripa, todo mundo entrava dentro de casa com tênis e tal. Mas eu sempre cultivei isso de deixar o tênis, o sapato na porta. E principalmente depois, assim, Nova York, sempre, porque vem com neve, né? Frio e tal. sim, Aqui, sim. então, aí, e assim, aqui a gente que limpa a casa mesmo, não tem faxineira, nunca tive. Então, Justamente, assim, aqui também. Aqui também. vamos preservar a casa limpa. Só que era uma coisa que aí quando vinham brasileiros aqui, acabava sendo até uma coisa meio constrangedora, porque eles não estavam acostumados a tirar o tênis na entrada. É, E a gente é. tinha que pedir assim, ah, será que poderia? Poderia Será que tirar? dá, né, para tirar o tênis? E agora é o novo normal, todo Não, mundo mas aqui na tira. França também sempre foi, viu? Sempre foi, é cultural. A maioria que eu É, conheço, pelo menos todos os casos de franceses que eu frequentei, do próprio
nas próprias pessoas que eu sempre vim aqui durante esses 22 anos, eu não lembro de ter ficado de sapato na casa de alguém. Então, Mas assim... eu era vista como uma louca até, assim, sabe? Assim, ai, sério, se tirar? Ai, fica meio furada, sabe? Era assim, e assim, o Arthur desde pequenininho, eu falava assim, Arthur, agora é tua vez, vai lá. Aí chegava a visita, aí ele falava assim, aqui em casa tira sapato. Aqui, fala você, por favor. Faz Tenho, esse favor. eu tenho um cartaz até aqui na frente, um cartaz, um quadrinho, que é até em havaiano, né? Que a gente morou no Havaí, que é Mahalo, Uhum. que é Mahalo é obrigada em havaiano, é obrigada por tirar seus sapatos. Tá bem na porta, assim, mas a pessoa acho que Sim. não via, não sabia que era Mahalo. Sim. E aí, uma coisa que eu acho que no Brasil agora todo mundo vai entrar nessa tradição, seja islâmica, que talvez seja alemã, que talvez seja japonês, né? Japonês também Sim, muito feliz japonês, esse é. cuidado, asiático. Então Sim. tem coisas que a gente está melhorando ali nessa nossa fase, né? Espero, né, esse cuidado com a limpeza, com a higiene, com a proximidade do outro, com o respeito, né? Por exemplo, aqui Paris é uma cidade muito turística, imagina, é o país que mais recebe, né, turistas. Paris recebe 50 milhões, mais de 50 milhões de turistas. E tem lugares assim que as pessoas realmente não respeitam, elas encostam demais. Não estou falando de quem mora aqui, estou falando do turista em si, como é um turismo muito de massa, né? Turismo em massa, tem alguns lugares que é aquela multidão, então muita gente muito próxima. Então eu espero que as pessoas respeitem um pouco mais esse distanciamento. Não que seja menos caloroso, né? A relação, assim, né? Uhum. Porque nós brasileiros gostamos, né? De dar abraços e tudo mais, mas que seja um pouquinho mais de consciência, assim, das pessoas também, em termos de viver no coletivo, né? Eu acho que sim. Ó, quero ver quem está entrando aqui. Tô vendo a Camila Olivo, que é a minha amiga querida lá de Floripa, trabalhou comigo na RBS, e ela faz um programa super legal na CBN, que eu quero aproveitar para falar para ela que a gente sempre está ouvindo a Camila Olivo Oi, aqui. Camila, Xará. Mais uma Camila, a Gislene, a Fernando, tá aqui, a Vivi Bernardi, lá de Brusque. Feliz Dia das Mães, Vivi. Feliz Dia das Mães, mulheres que entraram É, depois, que a gente falou lá no começo. quando você vem para o Brasil, aqui, o Green Santos perguntando, olha, quando abrirem o mundo de volta, a gente vai para o Brasil, né? Era para ter ido em abril, cancelamos, claro, Uhum, que foi bem no miolo, né? bem no miolo, era bem na época ali, era para ter ido na Páscoa, acabou sendo cancelada a viagem, a gente sempre vai em, em abril, só que agora, né, tudo, tudo stand-by, né? Não dá para saber. Às vezes as pessoas me perguntam, nossa, quando que eu vou para Paris, né? Olha, gente, não dá. Vocês Pois é. tem que esperar. Os nossos clientes da fotografia, aqui do vídeo da fotografia, que estavam marcados agora para o primeiro semestre, abril, maio, junho, a gente já tinha falado. Primeiro que as coisas mudaram muito rápidas, né? As coisas foram acontecendo. Então a gente também foi no meio do furacão se adaptando, porque um dia era uma coisa, outro dia já era outro. Então a gente aconselhou para quem tinha viagem marcada para cá nesse primeiro semestre, para tentar jogar para o segundo semestre até o máximo, né, que dependendo do pacote que fechou, da tarifa e tudo, as companhias aéreas foram super flexíveis aí para mudar, mas a gente aconselhou, joga lá para frente, porque a gente não sabe, né? As fronteiras aqui da Europa ficarão fechadas no mínimo até dia 15 de junho, depois que vai saber uma nova previsão, então não dá para saber, né? As E coisas são as fronteiras da internas Europa, da isso, da Europa. Europa, né, para não europeus, né, que eu falo da fronteira fechada para não europeus, né. Mesmo entre Uhum. países aqui da Europa também tem regras para circular, né, tem autorizações de viagem e tudo mais. Vocês tiveram Mas muitos clientes que tiveram que cancelar sim, pacote de fotografia? abril aqui é um mês super cheio, né? Abril aqui é um mês super cheio, é mês de primavera, é quando a cidade está toda florida, todas aquelas cerejeiras, magnólias, tudo. E quando a cidade realmente recebe muita gente,
em abril sempre tem aquelas férias de primavera aqui, né? Também 2 semanas escolares, então é quando muitos europeus também vêm para cá passear, então abril é um mês muito cheio. Então a gente aconselhou todo mundo que pudesse remarcar a viagem, né, para frente, para o máximo que conseguisse, né? Vocês já estão marcando lá para frente algum ensaio fotográfico ou estão deixando, esperando para ver? A gente está esperando. Quem entra em contato e já tem passagem marcada, a gente deixa de sobreaviso. A gente, olha, vamos aguardar, tá aqui, tá agendado, tá pré-agendado, mas a gente não depende da gente, né? Então, vamos torcer aí para que realmente hoje teve um dado aqui na França, se eu não me engano, que eu acabei de ver aqui, que o número de mortes em 24 horas, né, ele reduziu, né? Ah, eu vi 80? Eles falaram 70, né? Eles falaram 70 aqui nas últimas 24 horas aqui. O número registrado, né? Pelo que eu vi aqui no último número aqui. Eu vi, eu acho que 80. Eu acho que já aumentaram, então. Tá aqui no. Então já aumentaram, porque tinha às 6 da tarde estava 70. Mas é metade. Pois é, em comparação ao que estava, né? E é muito, nossa, é muito, muito triste essa situação, porque esses números são pessoas, né? Então são histórias e é muito, muito triste quando você para pensar na questão macro, né? Na questão macro, global, é muito, muito triste. É muito, muito triste. Ó, Arthur. Ele passou porque teve que ir no banheiro. Oi, Arthur. Ó, o bônus da nossa live tem várias pessoas olhando a gente. Essa aqui é a nossa amiga Camila. Oi! Camila! Tudo bom? Você lembra de mim? Eu te conheci bebê. Você lembra de mim? Eu te conheci bebê. Você tinha, acho que 1 aninho. Era um? Era 1 e pouco quando a gente se encontrou? Quando a gente se encontrou lá em São Paulo. Eu lembro que ele já comia banana, porque o Gustavo ensinou ele a comer banana. Foi. Com casca. Era bebê. Que lindo. Viu, Arthur? Adorei sua participação. Esse é o bônus da nossa live de hoje, no Dia das Mães, né? Não precisa fazer propaganda. A Duracell não tá pagando merchandising pra gente. É verdade. Vai lá. Não foi ali. Isso é ser mãe na quarentena, toda hora pula a pessoa aqui, né? Passou correndo para ir no banheiro. Faz parte, faz parte. A vida aqui é bem assim, né? A gente vai. Eu até achei engraçado esses dias que eu vi uma imagem. Mãe na quarentena, ela tá trabalhando com um filho no colo. Aí pensei, nossa, mas eu trabalhei o tempo inteiro com o filho no colo, porque eu desde sempre faço home office, que agora tá todo mundo fazendo. E eu, assim, eu lembro de estar dando mamar e escrevendo texto, assim, sabe? Então, muita gente, um dia, sei lá, talvez a gente faça um ensaio dos bastidores das mães, por exemplo, porque várias áreas também tem isso, né? Mas eu também, quando vim para a França e trabalhava na rua, eu também, eu tava às vezes com o microfone aqui na mão desse lado, com o Gustavo bebê aqui no colo e falava assim pro Andrei, fecha o vídeo em mim só no microfone, porque não pode mostrar o Gustavo no meu colo. E olha que luxo, ela tinha o Andrei ainda para fazer o vídeo, fazer a câmera para ela. Eu não, eu era assim, eu na câmera, o Arthur no carrinho, eu balançando o carrinho com o pé e gravando aqui como se nada estivesse acontecendo, sabe? Mas Gustavo, eu trabalhei sozinha com o Gustavo várias vezes também. Várias vezes. Em São Paulo, quando não tinha com quem deixar também, tava comigo lá, bebezinho lá. E aqui também. Gustavo já foi fazer ensaio comigo de fotografia. Não tinha com quem deixar, escola fechada, era feriado. Vamos lá, assistente, vamos trabalhar para você ver que desde cedo é preciso batalhar. A vida é assim, não é fácil para nenhuma mãe. Nem para nenhum pai, nem para quem cuida de criança, não é. Mas as crianças, você tem que dar oportunidade para elas de ter essa experiência, para elas também conseguirem se adaptar, né, ao fora da caixinha, né? Então, é importante isso também para a criançada. E só abrindo parênteses, como que foi a adaptação do Gustavo, né? Ele foi com 3 anos para ir? Ele foi com 3 anos, 3 aninhos ele veio aqui para cá.
Você adaptou fácil? O primeiro ano foi um ano bem delicado, né? Porque não falava a língua, era ainda uma criança pequena, né? 3 anos, entrando numa escola e ainda não falando a língua. Mas crianças são esponjinhas, né? Elas têm um- uma capacidade de aprendizado na cabeça, assim, que é incrível. Então, o primeiro ano foi trabalho, assim, foi uma questão de adaptação. Um país também que tem as estações do ano bem definidas, né? Um verão bem quente, um inverno com neve. O nosso primeiro ano aqui nevou bastante, então, que é raro aqui em Paris nevar, né? Mas eu lembro que foi um inverno bem rigoroso que teve, então ele teve que se encaixar nisso, na adaptação com o clima, né? E longe da família, né? Dos primos e tudo mais. Mas se adaptou, depois já fez a turminha dele, já fez os melhores amigos. Me corrige no francês, que eu acho ótimo. Eu não vejo a hora dela me corrigindo. Eu me corrijo em duas coisas. Tudo ótimo. E vocês falam só português com ele? Só português. Como somos brasileiros, só português. Então, não falamos francês com ele. Só agora, né, nessa época de quarentena, que a gente tem que fazer as lições da escola com ele, a gente mesmo a gente também aproveita e estuda um pouquinho com ele. Então, não falamos, só falamos português. Só nessa época mesmo que a gente tem que fazer papel aqui da escola que teve o francês, mas ele tem Ele o. com 6 anos está na primeira série. Como que é o sistema dali? Aqui ele está no final do maternal, né? Aqui o maternal é dividido em 3 sessões, né? Eles chamam de pequena sessão, média sessão e grande sessão. Então ele já está na grande sessão e agora o próximo ano letivo ele entra eles chamam de CP aqui, que já é um primário que vai começar a ler e escrever já sabe algumas coisas, já escreve algumas coisas, mas agora, né, já vai para o primário de 6 a 7 anos. Aí eles trocam já sai do maternal, né? O maternal aqui tem Mas, 3 fases. mas nesse maternal não teve aula pelo Zoom, só teve alguns encontros. Como é que foi durante a quarentena? Durante a quarentena, não, teve vídeos, né? Eles mandaram muitos vídeos da escola, vídeos que as professoras fizeram, mandaram vídeos, mandaram desenho para fazer, alguns desafios de criatividade para fazer em casa. A escola dava e a gente tinha que mandar a foto, né? E depois a diretora mandava todas as fotos. Olha, a Aline também entrou aí, ó. A Aline da VIP Turismo. Oi, Aline. Ela também mexe com turismo aqui na Europa. Ela está lá em Portugal agora, no Algarve, mas conhece tudo aqui de Paris também. E querida. A minha prima Graziella, também, beijos. Feliz Dia das Mães também aí Feliz para Dia das todas. Mães. Todo mundo, um monte de gente bacana que entrou aqui. Muito obrigada Muito por obrigada. participar. Viu, Cleidoca? O Minha Instagram primeira. corta a gente. Daqui a pouquinho, 8 minutos. É minha primeira live aqui, tá bom? No Instagram, durante toda essa quarentena. Adorei, que honra, que honra. Primeira live. O Andrei Olha, adora fazer live, mas a primeira live que eu fiz foi com a minha amiga Cleide. Eu participei com a Gisele, que é uma outra amiga jornalista, que me convidou, que foi anteontem, foi antes de ontem, mas a gente fez por Zoom. Então, tá. mas no Instagram foi a primeira e a única, porque vai acabar amanhã, né? A Gisele da Espanha? Aí a Gisele, aqui, ó, Feliz Dia das Mães, que acabei de falar dela e ela apareceu aí. Olha, que ótimo. A gente fez um Zoom com um grupo de mulheres do Brasil, lá de Barcelona. Ai, que ótimo. Sobre Barcelona, de repente ela quiser, olha só. isso, sobre fotografia. Nós falamos sobre fotografia em tempos de pandemia. Fotografias seria um luxo, né? Poder fazer fotografias, um ensaio com aquela Champs-Élysées vazia agora, né? Ninguém na rua. Imagina que luxo. Olha, geralmente quando perguntam pra gente como é que faz vazio, acorda cedo, vai às 6 horas da manhã fotografar, né? Então, esse geralmente é assim. Agora não precisa. Mas agora não precisa. Mas nesses tempos de pandemia, é aquela foto que a gente fez na sacada do Gustavo, mostrando
né, que brincava lá. Então ele vai lembrar. Eu falei para ele, eu quero que você tenha essas fotos para você lembrar que aos 6 anos, você completou 6 anos durante a quarentena e fez uma festa com a família de todos os lugares do mundo que a gente tem, né? Porque eu tenho irmão no Canadá, eu tenho irmão em Dubai, eu tenho família no Brasil. A gente fez, todo mundo colocou todo mundo junto e cantou parabéns online para ele virtualmente. Então, e ele achou o máximo. Então, eu falei assim, as fotos também, as fotos na sacada, são porque às 20 horas aqui, né? Tem os aplausos, né? Para os profissionais de saúde. Ainda tem? Tem, todo dia ainda? todo dia. Ai, que lindo, lindo. E aí ele vai lá aplaudir e ele fala, então, vamos aplaudir e vamos fazer foto. Que a gente não esquece de aplaudir nunca, né? Porque merecem muito dos nossos aplausos. Mas então é isso, com Camila. certeza. Muito obrigada por tirar esse tempinho para mostrar pra gente, falar pra gente como é que tá a vida ali. Eu que agradeço. Como é a vida agora, por aí. Eu que agradeço ter uma conexão com você, assim, tão longe, a gente está perto aqui, ó, tá vendo? Parece que a gente está pertinho. Mas tão longe lá do outro lado do mundo, né? Eu acho que um abraço, minha amiga querida, que eu sinto energia, eu sempre falo para você, né? Eu sinto tua energia lá do outro lado do planeta. Né? Vamos esperar dias melhores aí pra gente, né? Pra gente poder encontrar todo mundo que a gente gosta, pra gente poder voltar a fazer tudo que a gente gosta, com toda a consciência do mundo, pensar aí em todas essas pessoas que estão sofreram durante essa pandemia, que é muito, muito, né? Muito tocante, muito, muito triste. Mas a gente tem que pensar positivo. Verdade. Enquanto isso, a gente pode demonstrar nosso amor assim, ligar para alguém, fazer uma videoconferência. Com que a gente certeza. consegue passar nosso amor, mostrar nossa preocupação pela pessoa, pelos outros, né? Eu acho que isso é importante, a gente lembrar todo dia de ligar para alguém, para falar com alguém, assim, sabe? Com certeza. E levantar quem talvez não esteja tão animado. Isso, porque altos e baixos todo mundo tem, né? Tem dia que você tá mais alto, tem dia que você tá mais baixo, então eu acho que essa corrente aí é muito importante. Então, eu queria agradecer pelo convite, minha amiga Cleide, né? Que me fez fazer a primeira live do meu Instagram. Adorei. Eu quero que as pessoas, olha, quem não conhece as fotos da Camila, por favor, vai lá visitar, porque são maravilhosas. E quando for a Paris, eu não vejo a hora de tirar fotos com ela lá. Pois é, venham a Paris, vamos tomar café, né? Vamos, né? Quem quiser conversar sobre fotografia, né? Que é um tesouro que a gente deixa aí marcado. Fotografia é história, né? Então, temos a regressiva, já me deram a regressiva aqui, que faltam 2 minutos para acabar. É isso, mas não vamos deixá-los derrubar, vamos nos despedir sem cortes. E de todos, muito obrigada. Peraí que eu fiz uma coisinha para você, ó. Com plaquete, que lindo! A vida aqui é assim, a vida aqui é assim, agora, né? Nada mais importante do que o agora pra gente, né? É agora, muda a todo momento e a gente tem que estar preparado para todas as mudanças, não é verdade? Se reinventar a todo momento. Um beijo para todo mundo que participou também, viu? Obrigado por ter entrado e que vocês tenham uma excelente semana, tá? Fiquem bem. Boa quarentena, quem puder, fique em casa quanto puder. Se cuidem, tá bom? Beijo. Um beijo para todas. Beijo, Cleidoca. Beijo, adorei. Beijo. Tchau, amiga.